quando a gente tem autovetores e autovalores para calcular, a gente começa sempre pelos autovalores. Então aqui está a nossa matriz, a gente já esquece aquela forma da transformação de x, y, a gente só precisa da matriz. Fala aí pessoal, aqui quem está falando é o Matheus do Responde Aí, e no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre autovalores e autovetores para quando a gente tem transformações lineares, beleza? Galera, lembrando que na descrição desse vídeo tem um linkzinho para vocês baixarem gratuitamente um materialzinho de apoio que conta todas essas informações que a gente está falando aqui nessa aula. E detalhe, se você ainda não é inscrito, você está de bobeira, desce a página aí, botãozinho vermelho, clica, se inscreve no canal, que aí você fica a par dos próximos vídeos que a gente lançar aqui, beleza? Então galera, vamos aprender aqui, e a ideia é a gente aprender fazendo um exercício em si. Então olha lá, seja essa transformação linear aqui de baixo, calcule seus autovalores e autovetores da transformação, tá? Lembrando, autovetores são aqueles, são o par aqui, xy, né? Como é uma transformação de xy, vai ser um par xy que eu aplico a transformação e o resultado vai ser o próprio vetor vezes um número qualquer. E que número é esse? Esse número vai ser o dito autovalor, beleza? Então aqui está a transformação e como a gente trabalha isso. Olha lá, primeira coisa que a gente precisa fazer é transformar essa transformação em uma matriz. Então olha lá, minha transformação no xy, agora não vou escrever xy assim, vou escrever como sendo uma matriz coluna, tá? Essa transformação vai ter que ser igual a uma matriz, né? Como é uma matriz coluna, o xy, né? Estou atuando só nos vetores de duas coordenadas, eu tenho que ter uma matriz que é 2 por 2, tá? Então vou ter duas linhas, duas colunas e duas linhas, tá bom? Então olha lá, e ela tem que atuar multiplicando x e y, beleza? Como o meu resultado aqui tem que ser x, não tem x mais y nem nada, o produto é sempre assim, o produto dessa linha com essa coluna, né? Então vai ter um cara que vai multiplicar x e um cara que vai multiplicar y. Como só tem x aqui, o cara que multiplica x é 1. E como não tem y, o cara que multiplica y é 0. Bem, então aqui o cara que multiplica y é 0. Agora o termo de baixo vai ser menos y. Esse termo de baixo aqui é resultado dessa linha com essa coluna. Então olha lá, o cara que multiplica x vai ter que me dar 0, né? Porque o número vezes x, aqui não tem x, né, nessa segunda componente, então esse cara tem que ser 0. E o cara que multiplica y aqui tem que me dar menos y, então o resultado aqui é menos 1. Show de bola? Então aqui, galera, a gente conseguiu uma forma de escrever essa transformação em matriz. Detalhe, galera, o que essa matriz está me dizendo aqui, como eu não falei nada sobre as bases, essa transformação e esse xy aqui estão na mesma base. Por isso que a gente representa assim T de alfa em alfa, tá bom? É a transformação que pega os elementos da base alfa e leva para o mesmo termo. A gente sempre tem que, não pode fazer confusão de bases. Tanto a transformação, tanto o teu xy tem que estar na mesma base. Isso é muito importante, porque se não tiver, você vai ter que mudar, vai ter que usar aquelas técnicas de mudança de base para poder trazer, para poder achar esses autovalores e autovetores, tá bom? E aí, como a gente calcula os autovalores? Quando a gente tem autovetores e autovalores para calcular, a gente começa sempre pelos autovalores. Então aqui está a nossa matriz, a gente já esquece aquela forma da transformação de x, y, a gente só precisa da matriz. E a partir daí, é só o desenvolvimento de autovalores e autovetores das matrizes em si. A única dificuldade mesmo é você obter essa matriz aqui. A gente calcula isso fazendo o determinante dessa matriz menos um cara lambda, né, um cara que eu não conheço ainda, vezes a identidade. Que identidade é essa? Se a minha matriz é 2 por 2, a minha identidade vai ter que ser uma matriz 2 por 2, né? E aí a identidade ela é todos os elementos da diagonal são 1 e todos os elementos que não são da diagonal principal são 0, tá? Então, essa é a minha matriz. Se eu multiplicar por lambda, é só trocar aqui no lugar de 1, eu tenho lambda. Tá? Então, essa é a minha matriz. Show de bola? Vou trazer ela aqui para o cantinho. Então, o que eu tenho que fazer? O determinante dessa minha matriz menos essa daqui
Então, ó, 1 menos lambda, 0 menos 0, 0 menos 0 e menos 1 menos lambda. Menos 1 menos lambda. Esse determinante aqui tem que ser igual a 0. Tá? É assim que a gente calcula. É a partir dessa equação daqui. Aí a gente constrói o que a gente chama de equação característica, né? Como que é essa equação? É calcular esse determinante. Como é uma matriz quadrada, né? Matriz 2 por 2, o determinante é o produto da diagonal, vou tirar esse zero daqui, produto da diagonal principal, então é 1 menos lambda, vezes esse cara aqui, menos 1 menos lambda, e eu tenho que subtrair o resultado do produto da diagonal secundária. Então é 0 vezes 0, que aí dá 0, né? Eu nem preciso escrever esse cara aqui. Esse daqui é o valor do determinante. Só que eu sei que o determinante dessa relação aqui tem que ser 0. Tá bom? Então, quando a gente chegamos numa matriz e calculamos o determinante dela menos lambda e obtemos algo desse tipo, um parênteses que tem uma relação com lambda vezes um parênteses com relação com lambda, o que é mais prático a gente fazer é olhar esses parênteses, né? Para ser igual a 0, né? Então aqui a gente já obtém que o lambda tem que ser igual a 1, né? Porque se o lambda for igual a 1 aqui, fica 1 menos 1 dá 0. E aqui a gente tem que o lambda é igual a menos 1. Se o lambda for menos 1 aqui, fica menos 1 menos menos 1, que fica menos 1 mais 1, que dá 0 também. Aqui a gente já obteve os autovalores da nossa matriz. Agora, o nosso objetivo é obter os autovetores. Estou falando de matriz, mas essa matriz é que representa a transformação linear. Então, esse autovalor aqui é o autovalor da nossa transformação. A gente já obteve ele. Como que a gente faz aqui? Como a gente tem dois autovalores, tem que fazer cada caso, né? E a maneira que a gente faz é a minha transformação, lembrando que a gente vai usar a fórmula matricial, vezes um carinha xy, que é o que a gente quer conhecer, eu quero saber quem é x e quero saber quem é y, é igual o meu autovalor vezes o mesmo cara xy. Isso aí nos dá essa equação daqui, ó. A minha transformação naquela que a gente obteve, né? xy, não sei quem é, quero descobrir, é igual a 1, né? Que a gente nem precisa escrever, que é esse lambda daqui, igual a xy. Vamos agora calcular quem é x e quem é y. Para fazer isso, a gente primeiro faz esse produto matricial aqui, né? Então é esse vezes x, então é x, mais 0 vezes y, que é 0, é igual a x. X desse lado aqui. Então 0 vezes x dá 0. Menos 1 vezes y dá menos y. Isso aqui é igual a y. Tá? É um sisteminha um pouco mais simples, né? O x é x, então não tenho nenhuma imposição sobre o x, mas aqui embaixo me dá que menos y é igual a y. O único valor que dá esse resultado aqui é y igual a 0. Tá? Então, esse carinha daqui, esse meu xy, só pode ser um cara, que é x está livre, fica ali, x pode ser qualquer coisa, só que o y tem que ser 0. Então, qualquer matriz, coluna, né, dessa forma aqui, x e 0, vai ser um autovetor da minha transformação linear. Tá? E aí a maneira que a gente faz é botar o x em evidência. Então eu tenho x que multiplica 1, 0. E essa matriz que surgiu aqui é o meu autovetor, né? Nosso autovetor aqui, essa matriz 1, 0. Lembrando que um autovetor, se eu multiplicar ele por uma constante, né, vai continuar sendo um autovetor. Então, aqui eu obtive 1, 0, mas se fosse 2, 0, 3, 0, 4, 0, continua sendo um autovetor da nossa transformação linear. Tá bom? Por isso que a gente bota o x em evidência e pega o mais simples possível do nosso exercício. Terminamos aqui? Não. Aqui a gente achou o autovetor associado a esse autovalor 1 aqui. Agora a gente precisa do outro autovalor, que é menos 1. Vamos fazer esse produto aqui de novo. Então é 1 vezes x, que dá x, mais 0 vezes y não dá nada, é igual a menos x. Esse menos vem porque o autovalor é menos 1. E aqui a gente tem 0 vezes x,
Desculpa, 0 vezes x dá 0, menos 1 vezes y dá menos y. Isso aqui é igual a menos y. Se eu cortar aqui esse menos aqui, a gente obtém que o y agora é um cara livre, né? Y igual a y, não tem nenhuma restrição sobre ele. E aqui é a mesma coisa, né? X é igual a menos x. A única maneira disso ser verdade é se o x for igual a 0. Então agora o nosso autovetor xy, ele tem essa restrição aqui. O x tem que ser 0 e o y está livre, né? Se eu botar o y em evidência aqui, eu tenho y que multiplica 0, 1, né? Então o nosso autovetor associado a menos 1 é 0, 1. E aí a gente encontrou o outro autovetor da nossa transformação linear. Lembrando, esse autovetor está associado a esse alto valor aqui, menos 1, e qualquer múltiplo desse autovetor aqui continua sendo um autovetor da nossa transformação linear. Então, resumo de hoje, transformação linear, transforma ela na sua forma matricial, cuidado com as bases, usa determinante dessa matriz, menos lambda, identidade, vai ser igual a 0, calcula o autovalor, e aí o autovetor tu obtém pelaquela relação de transformação vezes o vetor do autovetor é igual a lambda vezes autovetor. Todas essas dicas estão no linkzinho na nossa descrição, totalmente gratuito para vocês baixarem um materialzinho de apoio, um PDF bem simples aí e bem direto ao ponto, que eu acho que vai ajudar com certeza na hora de vocês fazerem os exercícios. Se vocês curtiram essa aula, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, que aí você ajuda a gente a chegar em cada vez mais alunos. Estou esperando vocês nos próximos vídeos e esse vídeo te ajudou? Responde aí!